Boa noite, hoje é dia 16 de janeiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre o versículo de Daniel 9:26. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco, Senhor. Amém. Vamos lá. Nosso devocional tem como versículo base Daniel 9:26. Então vamos ler a introdução do livro de Daniel. Autor e época dos escritos. O livro do profeta Daniel, do hebraico Deus é meu juiz, deve seu nome ao personagem principal, Daniel. Como muitos outros autores da antiguidade da Bíblia, escreve sobre si mesmo na terceira pessoa ao longo da primeira parte do livro, do capítulo 7, versículo 28 em diante. Na segunda parte, ele escreve sobre si mesmo na primeira pessoa. No capítulo 7, versículo 1, Daniel nos conta como ele escreveu o sonho que foi revelado a ele. No capítulo 12, versículo 4, ele é convidado a fechar as palavras e selar o livro. Isso só pode se referir a todo o livro escrito por ele. Daniel pertencia aos judeus que foram levados cativos para a Babilônia no primeiro cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, no ano de 605 a.C. Compare Daniel capítulo 1, versículo 1-2 com 2 Reis 24:1 e 2 Crônicas 36, versículos 6 e 7. Esta profecia foi cumprida por meio de Isaías ao rei Ezequias, a qual foi falada cerca de 100 anos antes da época de Daniel. Essa profecia dizia que os descendentes do rei de Judá se tornariam servos do rei da Babilônia. Compare Daniel 1:3 com Isaías 39:5-7. Daniel era um desses nobres descendentes da realeza judaica que estavam destinados a servir na corte da Babilônia após um treinamento profundo. Ele provavelmente não tinha mais de 15 a 20 anos de idade quando foi preso. Daniel e seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias, foram exemplares em seu ambiente pagão por sua determinação crente. Os primeiros 6 capítulos do livro descrevem sua fidelidade, especialmente a de Daniel, nas mais variadas circunstâncias da vida. Sob Nabucodonosor, Daniel serviu como regente de toda a província da Babilônia e foi chefe dos governantes de todos os sábios. Daniel 2:48. Após a morte de Nabucodonosor, ouvimos falar de Daniel novamente apenas durante o tempo de Belazar, que era filho de Nabonida e reinou durante a ausência de seu pai como vice-rei. Naquela época, Daniel já era um homem velho. Após a conquista da Babilônia por meio de Dário, o medo provavelmente de Gubaru ou Gobarias, no ano de 539 ou 538 a.C., Daniel foi nomeado um dos 3 presidentes estabelecidos sobre os 120 sátrapas do reino nos Medos e Persas. Daniel capítulo 6, versículos 2 e 3. Na última indicação de data é o 3º ano do rei Sírio da Pérsia, em Daniel 10:1, que foi o ano de 536 ou 535 a.C. Daniel devia ter cerca de 85 a 90 anos de idade quando escreveu suas últimas visões. Daniel foi contemporâneo de Ezequiel, que foi para o cativeiro na Babilônia em 597 a.C., cerca de 8 anos depois de Daniel. Ezequiel menciona Daniel 3 vezes em seu livro. Ezequiel 14:14, 14:20 e 28:3.
Daniel conhecia também as escritas de Jeremias, quando o serviço já havia começado alguns anos antes dos babilônicos começarem a atacar Jerusalém. Enquanto ele estudava o livro de Jeremias, Daniel chegou à conclusão que o anunciado cativeiro de 60 anos chegaria ao fim. Daniel 9:2. Quando o Senhor, em seu discurso no Monte das Oliveiras, falou sobre a profanação no templo por meio do anticristo, ele menciona explicitamente o profeta Daniel, Mateus 24:15, compare com Daniel 11:31 e 12:11. O Senhor se refere a Daniel 7:13 em Mateus 24:30 e 26:64 também. Daniel não é só mencionado especialmente em Hebreus 11 entre os heróis da fé do Antigo Testamento, mas a palavra do versículo 33, que fechou as bocas dos leões, não deveria se referir a Daniel, que foi poupado das covas dos leões? Daniel 6. O livro de Daniel tem sido objeto de crítica incrédula por séculos. Os primeiros ataques remontam ao pagão novo platônico Porfírio de Tiro, século 3 a.C. Porfírio designa o livro de Daniel como a obra de um judeu do século 2 a.C. Os críticos modernos têm opiniões semelhantes. As razões mencionadas contra a autoria de Daniel são pretensas imprecisões históricas, detalhes linguísticos e a teologia de Daniel. O principal motivo de crítica, entretanto, é sem dúvida o fato de que Daniel profetizou eventos históricos com precisão absoluta, como fez Isaías, pois Daniel escreveu os detalhes, as lutas sírio-egípcias na época dos Macabeus, entre outros eventos. Daniel 11, do versículo 1 ao 35. Isso é simplesmente impossível, dizem os críticos. Dizem que o livro, com esses detalhes, deve ter sido escrito apenas depois desses eventos, mas Daniel também profetizou precisamente sobre a vinda de Cristo. Daniel 9:25. Finalmente ele escreve sobre os eventos ainda futuros do tempo do fim, antes da segunda vinda de Cristo. Em tudo isso as palavras do profeta Amós são claramente afirmadas. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Proposta da escrita. Na Bíblia hebraica, o livro de Daniel não pertence aos profetas, mas aos escritos, do hebraico Ketubim, que é a terceira e última parte do Antigo Testamento. Lá o livro é colocado entre Esther e Esdras. Grande parte do livro foi escrito em aramaico, capítulos 2 e 4 ao capítulo 7, versículo 28. O aramaico era a língua oficial dos babilônicos e persas. A razão para este fato é provavelmente que Daniel, em contraste com os outros profetas que viveram durante e após o exílio, profetizou quase nada em relação a Israel e Judá, mas suas profecias são principalmente sobre as nações pagãs. O grande tema do livro de Daniel são os 4 impérios mundiais que governam e governarão a história do mundo, desde a destruição de Jerusalém até o aparecimento de Cristo antes do milênio. Este período é chamado de Tempo dos Gentios no Novo Testamento, Lucas 21:24. Jeová não poderia mais acertar publicamente seu povo terreno, Israel e Judá respectivamente. Ele o puniu com o cativeiro na Babilônia e a destruição de Jerusalém e do templo. Ele havia deixado sua habitação no templo, Ezequiel 10:4, 10:18 e 11:23. O Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, Gênesis 14:19, havia se retirado para os céus. No livro de Daniel, Deus é chamado o Deus do céu 4 vezes. Em capítulo 2, versículo 18, capítulo 19, versículo 33 e 44. Li tudo errado. É capítulo 2, versículo 18, 19, 37 e 34. Rei do céu uma vez, capítulo 4, versículo 37, uma vez Senhor do céu, capítulo 5, versículo 23. Durante este tempo de seu governo indireto, Deus coloca a autoridade sobre a terra na mão das nações pagãs, até que seu abençoado, o Senhor Jesus, assuma o governo como Filho glorificado do homem. Daniel dá uma visão profética sobre os tempos dos gentios, que são 4 impérios mundiais:
Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Após o fracasso total do governo desses impérios, finalmente o povo de Israel será restaurado a Deus e Cristo reinará sobre todos como rei. O fato de Daniel estar descrevendo a época que ainda vivemos torna o livro especialmente interessante para o cristão. O livro pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte, dos capítulos 1 ao 6, após a introdução de um remanescente fiel, Daniel 1, descreve vários eventos históricos da vida de Daniel. Para começar, o capítulo 2 nos fala do sonho de Nabucodonosor e da interpretação de Daniel. Este sonho contém a visão humana de Nabucodonosor dos 4 impérios mundiais. Essa é a visão imponente de fato. Os capítulos 4 ao 6 a seguir não apenas mostram a fidelidade exemplar de Daniel e seus amigos, mas também indicam várias características dos impérios do mundo pagão que encontrarão seu culminante no tempo do fim. O capítulo 3 mostra a adoração de ídolos, o capítulo 4 a arrogância humana e o capítulo 5 a blasfêmia e o capítulo 6 a deificação do homem. A segunda parte começa no capítulo 7 com uma segunda revelação sobre os 4 impérios mundiais, mas fora de vista de Deus. Os impérios são como os 4 bestas selvagens. O capítulo 8 nos fala de segundo e terceiro impérios, e o capítulo 9 o fim do cativeiro babilônico e do Messias. E os capítulos 10 e 11 os reinos do norte, Síria, e do sul, Egito. O capítulo 12 forma o fim em que encontramos os remanescentes fiéis novamente. O remanescente fiel novamente. Existe uma estreita relação entre o livro de Daniel e as revelações a respeito do futuro no Novo Testamento, Mateus 24, 25, 2 Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse. São acréscimos, respectivamente, extensões das revelações que Daniel recebeu. Somente considerando todos juntos, recebemos a compreensão correta sobre os eventos futuros. Por isso que, para entender Apocalipse, um dos livros mais importantes para você, de fato, entender, é o livro de Daniel. Porque, como fala aqui, é uma continuação. É uma ampliação das visões que Daniel teve. A profecia das 70 semanas. Daniel 9, 24, 27 dá indícios exatos sobre o ponto do aparecimento do Messias. Após 70 semanas, isto é, período de cada 7 anos, semana de ano, compare com Levítico 25:8, haverá o fim dos pecados e a justiça eterna será introduzida, e um lugar santíssimo será ungido. As semanas de 60 anos caem em 3 períodos: 7 semanas igual a 49 anos, 62 semanas igual a 434 semanas, e uma semana igual a 7 anos. 400 anos no total. O ponto de partida, que é a contagem desses 490 anos, é o mandamento de restauração restaurar e construir Jerusalém. Isso acontece no ano de 445 a.C., no 20º ano de Artaxerxes, Neemias 2. Para começar, seguem as 7 semanas, ou seja, 49 anos, nos quais Jerusalém foi reconstruída sob grande ameaça de dentro e de fora. Isso é parcialmente descrito no livro de Neemias. Em seguida, as 62 semanas, ou 434 anos, que antecederam o Messias, mas depois das 69 semanas, ou seja, 483 anos, o Messias seria cortado e não teria nada. De acordo com a opinião anterior, o edito de Artaxerxes foi feito em 455 a.C. Se alguém deduzir 483 anos, obterá o ano 28 a.C. Isso só pode se relacionar à morte e ascensão de Jesus, do nosso Senhor Jesus. Se alguém calcular esses 483 anos como anos proféticos de 366 dias cada, 12 vezes 30, obterá 1.703.880 dias, que incluem os anos bissextos, resultando em 476 anos civis e conduzem ao ano 31 a 32 depois de Cristo.
que é basicamente a época que Jesus viveu. A semana do ano passado ainda atingiu seu comprimento. São os últimos 7 anos do início do milênio. Entre o fim da semana 69 e o início da semana 70. Está o verdadeiro tempo da graça. Durante o calendário de Israel não é válido, por assim dizer. A última semana do ano de Daniel começa após o arrebatamento dos santos. De acordo com Daniel 9:27, essa semana será dividida em 2 partes. A segunda metade desses 3 anos e meio é mencionado mais de uma vez no Apocalipse como tempos e meio tempo. Apocalipse 12:14. Compare com Daniel 7:25. Ou 42 meses. Apocalipse 11:2 e Apocalipse 13:5. Ou também com 1260 dias. Apocalipse 11:3 e Apocalipse 12:6. Se algum assume que é sempre o mesmo período de 3 anos e meio, percebe que esses anos proféticos são 12 vezes 30 dias. E é assim que Isaac Newton fez a sua tal profecia de final do mundo, que dá no ano de 2060. Então, se alguém falar que o mundo vai acabar em 2060, ou que o apocalipse vai acontecer em 2060, é baseado nos cálculos que Isaac Newton, o cara da física, fez. Isaac Newton escreveu mais sobre religião do que sobre física. E um dos seus escritos foi baseando no livro de Daniel, o Apocalipse, que esses 3 anos ele supôs que o ano do comprimento será em 2060. Ainda vamos ver. A gente passou por 2012, não aconteceu nada. Vamos ver com 2060. Eu acho que não vai acontecer nada. Os 4 impérios mundiais. De acordo com Daniel 2:7, o Deus do céu considera a história do mundo de um ponto de vista diferente do homem. Para ele, seu povo é o povo mais importante da terra. Deuteronômio 32, versículos 8 e 9. E a terra da Palestina é o umbigo no meio ou meio da terra. Ezequiel 38, 12. Durante o tempo da rejeição de Israel como nação, Deus vê a história do mundo como uma sequência de 4 grandes impérios mundiais: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Em Daniel 2, esses impérios aparecem para Nabucodonosor da forma de uma imponente imagem humana composta de 4 partes: uma pedra, que significa o Senhor Jesus, sem mãos, finalmente destrói essa imagem. Em Daniel 7, dá-nos ao profeta outra visão. Aqui os impérios mundiais são retratados com grandes férias ferozes, sem conhecimentos, que finalmente recebeu seu julgamento. Então aquela estátua que muita gente usa, que é formado, parece uma estátua grega, que metade acho que é de ferro, depois é de bronze, depois é de ouro e os pés é de... Aí é essa estátua que é mencionada aqui. Daniel 2. Uma cabeça de ouro fino. Daniel, versículo 2, versículo 3. Isso, essa é a descrição da estátua que eu acabei de falar. Daniel 2, 37 e 38. Leão com asas de águia. A explicação é Babilônia. Em Daniel 2, peito e braço de prata. Em Daniel 7, o urso. A Pérsia, Daniel 5, 28 e capítulo 6, versículo 1. Barriga e coxa de latão, em leopardo. Grécia, Daniel 8, versículos 20 e 21. Pernas de ferro, pés de ferro e parte de barro. Besta com 10 chifres, Império Romano. Compare com Apocalipse 13:1, capítulo 13:3, capítulo 17:7 e 17:12. O Quarto Império Roma governou na época que o Senhor Jesus estava vivendo na Terra. Compare com Lucas 2, versículo 1. Ela pertence durante a Idade Média, mas
ressuscitaram de acordo com Apocalipse 18:8. Nos últimos dias, a besta que era, não é e ainda é, então será destruída por Cristo, como os outros países antes do milênio será estabelecido. Daniel 2, 4, 44, 45, 7, capítulo 7, versículo 11 ao 14, e Apocalipse 13 e Apocalipse 19, versículo 19 ao 21. Panorama do conteúdo. A gente só vai ler sobre o capítulo do nosso devocional, que é Daniel 9, 26. Isto, 9:26, capítulo 9, a humilhação de Daniel e a época das semanas dos 70 anos. Então essa é a longa introdução de Daniel 9. Na próxima vez que a gente trazer a leitura de Daniel, eu vou dar uma reduzida. Eu vou tirar essa parte que explica sobre sobre o fim do mundo, os 4 impérios. Deixei só nessa primeira, porque foi a primeira vez que eu li a introdução. Então, sempre quando eu trazer um livro pela primeira vez, eu lerei ela completa, mas à medida do ano eu vou fazendo uma resumida. Em minha carne... Opa, errado. Aqui é João. Peraí. Já foi. Será morto ungido, e já não estará. Bendito seja o teu nome, não havia causa de morte nele, nem o pecado original, nem o real o havia contaminado, e portanto a morte não tinha qualquer direito sobre ele. Homem algum poderia ter tirado sua vida justamente, pois ele não fez nada de errado, e nenhum homem havia se entregado à morte. Mas eis que uma peca e outro sofre. A justiça foi transgredida por nós, mas encontrou sua satisfação nele. Rios de lágrimas e montanhas de ofertas, mares de sangue de novilhos e colunas de incenso não servirão para a remoção de nosso pecado, mas Jesus foi morto por nós. E motivo da ira foi eliminado de imediato, pois o pecado foi afastado para sempre. Nisso a sabedoria, segundo a qual a substituição, o caminho da expiação rápida e segura foi elaborado. Nisso a complacência que levou o Messias, o príncipe, a usar uma coroa de espinhos e morrer na cruz. Nisso há amor, que levou o Redentor a dar a sua vida por seus inimigos. Não é suficiente, entretanto, admitir o espetáculo do sangramento de um inocente morrendo pelo culpado. Devemos ter certeza da nossa participação ali. O objetivo especial da morte do Messias foi a salvação de sua igreja. Temos um papel entre aqueles que, porque ele entregou a sua vida em resgate? Será que o Senhor Jesus é nosso representante? Será que estamos curados por suas feridas? Será uma coisa terrível, na verdade, se nos falarmos uma porção em seu sacrifício. Seria melhor que nunca tivéssemos nascido. Tão séria quanto a pergunta é a situação alegre daqueles que podem receber claramente sem erro. Para todos que creem nele, o Senhor Jesus é o Salvador, e o sangue da reconciliação foi aspergido neles. Que todos os que acreditam no mérito da morte do Messias se alegrem a cada lembrança dele, e que sua santa gratidão os leve à total consagração à sua causa. E essa é a leitura do nosso devocional. Amanhã nós voltamos. Amanhã não. Amanhã teremos o devocional dia live que eu faço somente no Instagram às 8 da manhã. E então amanhã, então aqui nós no TikTok nós voltamos no domingo. Então tenham um bom sábado. E amanhã nós voltamos com... Amanhã, domingo, nós voltamos com mais uma live da noite. E aqui nós voltamos no domingo. Tenham um bom resto de sexta-feira, um bom final de semana. Até domingo. Tchau, tchau. Vamos, né? Terminar.